Tudo está completado. Talvez alguém lembre dessa frase de uma tradução mais antiga, que dizia, está consumado. Essa frase de Jesus já foi tema de pregações, de Sexta-feira Santa. Se você procurar na internet, é nome de muitas canções cristãs. Canções, álbuns, os CDs, DVDs. Está consumado, está completado. Já foi tema de Congresso Nacional da Juventude, da GELB. E sendo tradução mais simples ou mais antiga, o sentido é o mesmo. Jesus, na cruz, segundos antes de entregar o seu espírito, ele diz, acabou, está concluído, está consumado, tudo está completado. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é, o que é esse tudo? Ele estaria falando da vida dele, que estava para acabar? Enfim, acabou e morre. Era a sua vida que estava no fim, que estava se completando, ou será que tem algo mais profundo nesse texto? Eu acredito que tem algo mais profundo. E tem a ver com o que Jesus veio fazer, com a missão dele. Quando a gente olha com cuidado para as coisas que a Bíblia revela a respeito de Jesus e do que ele veio fazer, aí esse tudo começa a ficar um pouco mais claro, faz mais sentido. Por exemplo, no começo do Evangelho de João, Jesus disse que a minha comida, o que me alimenta, o que me sustenta, é fazer a vontade daquele que me enviou e completar o trabalho que ele me deu para fazer. Olha a palavra completar aparecendo aqui. Mais adiante, quando Jesus está orando pelos seus discípulos e por todos nós, antes da sua entrega, ele diz a Deus, eu revelei no mundo, Senhor, a tua natureza gloriosa, completando assim o trabalho que me deste para fazer. Do início ao fim da vida de Jesus, ele deixa claro que ele veio completar um trabalho. Mas que trabalho era esse? Que obra era essa? Jesus disse a Pilatos, nesse que parecia um julgamento, mas na verdade era uma coisa parecida até com a nossa justiça brasileira, que às vezes leva para um lado, leva para o outro, ninguém resolve. Quando Jesus conversa com Pilatos, ele diz que foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. Isso Jesus disse para Pilatos. Ou seja, ele veio falar da verdade. Lá no comecinho do ministério, ele está escrito em Marcos, que ele diz assim, vamos aos povoados que ficam aqui perto, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Então Jesus veio para falar a verdade, ele veio para anunciar o evangelho. Certa vez, no evangelho de Mateus está escrito, no Sermão do Monte, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Quando Jesus diz, tudo está completado, ele está dizendo, eu falei da verdade que liberta, eu anunciei o evangelho, eu vivi e cumpri a lei e os profetas e trouxe o sentido completo dessa lei e dos profetas. Então tudo está completado. Quando o João escreve a sua primeira carta, não no evangelho, mas a carta escrita às igrejas, ele diz, o Filho de Deus veio para isto, para destruir as obras do diabo. E Jesus na cruz, ao dizer que tudo estava completado, também está dizendo, as obras do diabo estão destruídas. No Evangelho de João, Jesus também diz, agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer, Pai, me livra desta hora de sofrimento? Não. Ele continua, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Jesus veio para se entregar como pagamento da nossa dívida de pecado, como a gente cantou no começo do culto. Quando Jesus esteve na casa daquele baixinho que roubava o povo nos impostos, o Zaqueu, ele disse, o Filho do Homem, e ele se refere a ele mesmo quando chama do Filho do Homem, veio buscar e salvar quem está perdido. Então Jesus veio para buscar e salvar os perdidos também. Quando ele fala que está tudo completado, é como se ele estivesse dando assim um checklist em todas as coisas que ele veio fazer, É cada detalhe da sua obra de amor por nós.
Jesus está passando aquele visto, né? Vocês não têm uma listinha de tarefas do dia assim também? Eu tenho na minha mesa lá, né? O que eu tenho que fazer? O prazer é poder dar uma arriscada nada que eu já fiz. Jesus está dizendo isso. Tudo o que eu vim fazer está pronto, está completo. Pai, aqui está a lista completa do que eu vim fazer. Mundo, criação de Deus, está tudo aqui. Satanás, aqui está a lista completa de tudo que eu precisava fazer. Não ficou nada para trás. Tudo está completado. Toda a missão de Jesus, ele terminou com a sua morte na cruz. Ele cumpriu toda a lei de Deus, não deixou nada para a gente cumprir. Ele pagou por todos os pecados. Isso eu sei, é um jargão que a gente fala e ouve na igreja muitas vezes. Mas pare e pensa um pouquinho. Pensa no teu pior pecado. Na tua maior vergonha. Consegue pensar nele? Não precisa nem falar, né? Porque dos piores nossos a gente não fala, a gente só consegue saber deles. Jesus pagou também por esse pior pecado, por essa tua pior vergonha. Agora, se está difícil de pensar no teu pior pecado, uma coisa mais fácil, pensa no pior pecado do teu irmão, do teu vizinho, da tua esposa. Esse é mais fácil, né? Porque a gente geralmente aponta o pecado do outro. O pior pecado dos teus pais, dos teus filhos. Por esses todos, Jesus também pagou. E Jesus, morrendo na cruz, ensanguentado, machucado, quem olhava parece que pensava assim, oxa, o diabo está vencendo. Afinal de contas, matamos o Filho de Deus. Mas não. É justamente para isso que Jesus tinha vindo. Para se entregar por amor a nós e pagar todo o preço do resgate pela gente. A palavra na língua grega, o pastor gosta de mostrar grego, né? Eu mostro aqui porque eu sei que o Diego entende, né? O Diego é um cara que gosta das línguas aí. Foi esse o tema do Congresso Nacional da GELB em algum ano para trás, tetelestai. É uma palavra grega, né? Esse está pago, está consumado, é uma palavra só em grego. E é uma expressão carregada de significado. Ela pode ser traduzida como está consumado, está completado, está cumprido, está pago. E aqui, na cruz, carrega todas essas ideias. Porque várias vezes no Evangelho de João é dito que algo aconteceu para que se cumprissem as Escrituras, para cumprir, para completar. E agora, antes de se entregar à morte, Jesus diz, está cumprido. O que eu vim fazer está pronto. Todo o Antigo Testamento está cumprido aqui, está completado, está acabado. A cortina do templo, diz a Bíblia, se rasgou de alto a baixo. Por quê? Porque era uma antiga aliança que estava acabando, uma nova aliança sendo feita. O preço pelo pecado está pago com o sangue de Jesus. Naquela cortina do templo entrava o sacerdote, o grande sacerdote, uma vez por ano para oferecer o sacrifício de um cordeiro. E borrifava o sangue sobre o altar e sobre o povo. E diz a Bíblia que aquilo era a maneira como Deus trazia perdão de pecados para as pessoas. Olha o que Jesus é. João Batista, quando vê Jesus, diz, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está sendo oferecido. Ele entra na presença de Deus, uma vez por todas. E ele é ao mesmo tempo o grande sacerdote e o Cordeiro. E termina com aquela sequência de anualmente ter que sacrificar um cordeiro, e agora, a partir de então, uma nova aliança está pronta. É uma aliança no sangue de Jesus, que não precisa ser repetida. O preço pago cobre todas as pessoas, cobre toda a criação. E esse tudo de Jesus não é algo vago. Esse tudo tem um referente bem claro e real. É toda a lei cumprida, é todo o trabalho concluído, é todo o pecado perdoado, é para todas as pessoas. Tudo está completado. Mas a gente, às vezes, se pega perguntando, mas será que está tudo completado mesmo? Está tudo pago? Não é verdade que às vezes a gente age e pensa como se Jesus não tivesse completado tudo? Tem situações em que a gente age, pensa, ou até mesmo fala como se isso não fosse verdade. Por exemplo, às vezes a gente quer que Deus faça mais por nós. Tudo está completado, mas Deus, se o Senhor me der esse emprego, se o Senhor me ajudar a comprar o carro novo, se o Senhor me facilitar para eu ter a casa própria, se o Senhor me der o amor da minha vida, na juventude a gente pede bastante disso, né? Aí eu vou acreditar que o Senhor me ama.
Se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, aí sim, aí tudo vai estar completo. Mas não, né? Eu acredito que Jesus fez tudo, mas eu preciso de uma prova a mais de amor. E aí, se eu penso assim, o tudo de Jesus vai perdendo seu sentido. Parece que Jesus fez alguma coisa, mas não fez tudo. Essa é uma das maneiras da gente desprezar o tudo está completado de Jesus. Outra forma de fazer esse tudo perder o seu significado é quando a gente quer que as pessoas façam algo para completar a obra de Jesus. E seguidamente a gente se percebe exigindo que as pessoas façam algo por Jesus. Ou que espiritualmente você precisa contribuir de alguma maneira. A gente até diz, olha, Deus já fez a parte dele, mas tu tem que fazer a tua, né? E aí a gente se pergunta às vezes, mas se Jesus voltasse hoje e eu estivesse pecando bem na hora, aquele pecado que eu estou praticando naquele momento, entra no tudo ou não entra? Faz a gente pensar, né? Conseguem perceber como a nossa consciência nos acusa a ponto de querer ajudar a pagar a dívida com Deus? E isso vai menosprezando o tudo está completado de Jesus. E com isso eu não quero dizer que a vida cristã não é importante, que andar com Jesus, que obedecer a sua palavra é ruim. Pelo contrário, é muito bom. Mas é importante a gente ter clareza que toda a nossa vida cristã, aquela luta diária contra o pecado, a obediência à palavra, não está a força em nós, mas são consequências desse tudo está completado de Jesus, que Ele falou no nosso lugar, que Ele pagou no nosso lugar. Caso contrário, se nós acharmos que nós precisamos fazer isso ou aquilo, a gente começa a confiar nas nossas próprias ações, nas nossas próprias obras. E aí já não é mais tudo completado, falta eu fazer alguma coisa. Consegue perceber essa linha bem tênue, bem fraquinha, mas que faz um grande divisor? Jesus está dizendo, tudo está completado. Deus não precisa fazer mais nada pela nossa salvação. Deus não precisa me dar mais uma prova de amor. Ele deu a maior de todas. Ele entregou o seu Filho para sofrer tudo o que sofreu no nosso lugar. Nós não precisamos fazer mais nada pela nossa salvação. Deus não nos cobra. Ele não nos cobra prova de amor, nem nos cobra sacrifício, nem uma semana de jejum, nada, para que a gente receba as suas bênçãos. Ele abençoa todos. Jesus diz, eu já completei tudo o que precisava para a salvação de vocês. E aí a gente está chegando perto da Páscoa, e a Páscoa é o quê? O que é a Páscoa? Coelhinho? Também, né? Não vamos dizer que não, porque as crianças vão ficar magoadas aí que não tem coelhinho. Tem. Coelhinho também é um símbolo de vida, né? E a vida é a ressurreição. A ressurreição é a grande mensagem da Páscoa. Mas não existe ressurreição sem passar pela cruz. O cerne do Evangelho é Cristo crucificado, porque existia uma dívida que precisava ser paga. A nossa dívida. A dívida do nosso pecado, Jesus está dizendo na cruz, está pago. Está riscada do caderno de Deus. É ali que Ele cumpre todo o necessário. Por isso, antes mesmo da morte de Jesus, a palavra não é de derrota, mas é uma palavra de vitória. Quando Jesus diz, está completo, está pago, Ele está dizendo, eu venci. Apesar de que os olhos de quem estavam vendo aquilo naquela hora vai dizer, agora acabou tudo, o mestre morreu. Ele sabia que ali não era o fim. Ele tinha falado várias vezes para os seus discípulos. Ninguém estava lembrando naquela hora. Quando tudo parecia perdido, no momento mais baixo, mais humilhante, Cristo vence na cruz. Não é aquela vitória dos super-heróis como a gente está acostumado, né? Essa vem na Páscoa, na ressurreição. Mas enquanto nós estamos nessa quaresma, nós estamos pensando nas frases. Tudo está completado. Jesus completou a sua obra naquela sexta-feira, com o sábado chegando. No sábado os judeus não trabalham até hoje de jeito nenhum. E foi Deus quem colocou essa ordem na criação, né? Criando as coisas em 6 dias, no 7º descansando. Jesus também, numa sexta-feira, conclui o seu trabalho. No sábado ele descansa na morte. No começo, Deus fez as pessoas à sua imagem e semelhança. Na cruz,
Deus fez o seu Filho à nossa imagem e semelhança, mas não a aparência física, a imagem do nosso pecado. A Bíblia diz que ele não tinha pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Ele pagou o resgate. E é por meio desse resgate que nós somos recriados. Recebemos nova vida, porque tudo está completado, está consumado. A nossa série de mensagens sobre as últimas palavras de Jesus, ela ainda não está completa, falta uma parte. Tem mais uma frase para a semana que vem. Mas a nossa salvação, a vida eterna, essa está pronta, está cumprida, está paga pelo sangue perfeito de Jesus no nosso lugar. Amém.